CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. O tema essa semana não podia ser outro, né? Qual é a motivação a que a sua mãe te inspira? Professor Gonçalo, bom dia. Bom dia, Patrícia. Pois é, Patrícia, falar de mãe é sempre muito emocionante, né? É sim. Aliás, eu já não tenho mais a minha, já está lá no céu. E essa saudade, ela é intensa, e domingo principalmente. Então, por domingo já ser o nosso Dia das Mães, eu quero já antecipar meus parabéns a você, Patrícia. Muito obrigada. Por ser essa mãe tão atenciosa e a todas as mães que nos escutam. Então, um ouvinte de Mauá, a Amanda Freitas, me escreveu: Professor Gonçalo, estamos nos aproximando do Dia das Mães e nessa época preocupo-me muito pela minha ausência ou demora em visitar a minha mãe. Você poderia me dizer algumas palavras para que eu me motive a não deixar isso ocorrer? Oi, minha cara Amanda, lá de Mauá. Obrigado pela colaboração. Que coisa mais bonita o seu reconhecimento e incomodação pelos momentos ausentes da companhia de sua mãe. E é interessante, Patrícia, que a gente prioriza tanta coisa, né? E às vezes secundariza tanto que é mais importante. E falar sobre mãe é aflorar a sensibilidade, né? Emociona mesmo. Mas vamos lá, Amanda. Em verdade, Amanda, nesses tempos modernos, ficam difíceis as visitas às nossas mães. Porém, isso não pode, em nenhuma hipótese, se tornar uma regra. É duro o que eu vou dizer, Amanda, mas a minha pretensão é que sirva para refletirmos como os filhos. Se prestarmos bem atenção, prestem atenção, ouvintes, se prestarmos bem atenção, a nossa agenda nunca prioriza aquele tempo necessário para estarmos do lado de nossa mãe. Mas por mais absurdo e paradoxal que seja, essa prioridade, ela só ocorre quando tomamos conhecimento que a nossa mãe está em um hospital. Aí deixamos tudo para o lado e caímos na angústia de termos que priorizar o que deveríamos ter aproveitado mais, o amor de mãe, que possa ser, em caso de morte, que Deus nos livre, não tenhamos mais esse amor. Há muito tempo, Amanda, ouvi de uma professora no início de meus estudos, ainda muito criança, algo que jamais esqueci. Disse ela: a mulher que desejar experimentar algo de gosto único e insubstituível, seja mãe. Hoje, Amanda, já homem bem maduro que sou, agora também como filho, acrescento à lição de minha professora o seguinte: aquele que desejar conhecer de perto o poder de Deus, não esqueça nunca o valor de sua mãe. Vivemos em um mundo, Patrícia, onde ser mãe não significa mais só ficar em casa com seus enormes, repetitivos e enfadões afazeres. Mas além de cuidar de tudo isso, ao mesmo tempo, ela tem que ser irmã, tia, esposa, filha e profissional. Ser mãe também é acostumar-se a fazer e ser tudo isso em menor tempo, mas sempre com mais amor e dedicação. Para muitos homens, Amanda, isso é um paradoxo impossível. Para uma mãe, agir assim é algo que lhe permite ter oxigênio para viver. Uma mãe detém o maior doutorado de forma autodidata. Patrícia, olha só, pois não há nenhuma universidade que ensine o significado de dar à luz, de sentir a dor de um filho, antes mesmo de ele sentir, suportar ingratidões humanas com tanta facilidade de perdoar, de sorrir desejando chorar, de sonhar o sonho dos outros e de viver uma vida em função de uma família. É aquela, Patrícia, que nem Deus, mesmo com todo o seu poder, abriu mão de colocar o seu filho entre nós por meio dela. Ela não poderia, por isso tudo, ser chamada apenas de mulher, minha cara Amanda. Mãe é o seu nome, que não significa só ser genitora, mas que ensina um filho a amar, que não significa só ser esposa, mas quem dá o sustentáculo a essa célula máter do mundo chamada de família, que não significa apenas ser trabalhadora, mas quem na empresa consegue demonstrar que o coração comanda o que se precisa e se deve fazer, que não significa apenas ser mulher, mas um ser de Deus, que dá com o seu leite o primeiro alimento humano. Nesses dias das mães, caros filhos que nos ouvem, não percam a oportunidade de dizer à sua mãe o quanto a ama. Beije-a, acaricie-a, passe um dia todo com ela, ou a maior parte dele. Dedique-se um pouco mais a ela. Se puderes fazer isso fisicamente, não deixe sua vontade passar. Se não puderes, telefone, mande flores, faz qualquer coisa, mas se faça presente no próximo domingo. Muitos como eu já não as têm. Então falaremos com nossas mães por meio de oração, agradecendo a Deus por tê-los tido. Porém, reflitamos sobre o valor delas em nossas vidas. E com isto, viveremos mais intensamente o que vale a pena viver. Parabéns, mães de todo o Brasil. Parabéns pelo seu dia no próximo domingo. Obrigado, meu Deus, por ter me dado uma mãe tão incrível quanto a que um dia eu tive. A sua presença física hoje só tem meus sonhos, Patrícia. Quanto tempo já você está sem sua mãe? Ela, em 2013,
Ela se foi. Mas é interessante como ela é presente. Eu imagino. É uma coisa assim, às vezes eu a sinto. Essa semana eu estava dando uma palestra e no final dela eu senti assim como se ela dissesse, foi exatamente aquilo que eu imaginava que você diria. É mesmo? Eu tive uma experiência muito bacana numa ação filantrópica de algumas advogadas, que elas têm uma ação de ajudar presidiárias. E eu fui convidado para terça-feira agora, ir até o presídio feminino, e tive a oportunidade de falar para aquelas mães. Eram apenas 60 mães, o auditório não cabia mais gente, e elas foram escolhidas a partir de alguns requisitos, e essas 60 mães estavam ali. Eu senti uma emoção muito forte, porque uma das primeiras escolhas, um dos primeiros requisitos para elas serem escolhidas pela diretoria, era as que menos recebiam visitas. Eita. E aí comecei a repensar assim, meu Deus, uma mãe que abre mão da sua vida. É interessante, Patrícia, se você é mãe e sabe disso, eu tenho para mim que um filho é uma parte do corpo da mãe que consegue sobreviver achando que pode viver só. É tão verdade isso que eu já ouvi muito, e certamente as mães que me ouvem como você, não vai me deixar mentir. Há situações que você sente aquela angústia. Aconteceu alguma coisa com meu filho. E por que isso acontece? Porque é um pedaço do teu corpo que está andando aí fora. De qualquer que seja a forma, você sente. E quer ver uma coisa mais incrível, Patrícia? É o fato da mãe de Jesus. Deus escolheu um momento onde iniciava-se uma família, um casamento, né, as bodas de Caná, para mostrar ali o primeiro milagre de Jesus. Mas é interessante que naquele momento os noivos eram os principais convidados, obviamente. Jesus, né, e os apóstolos também eram os mais importantes ali naquele instante. E Maria era a coadjuvante. Mas se você prestar atenção, tem um detalhe muito forte nessa passagem bíblica. Apesar de coadjuvante, quem notou, que ia faltar vinho, foi Maria. E foi ela que posicionou o responsável pela organização. Ou seja, Deus deu à mulher uma condição de mãe e por isso ter ela a responsabilidade de ficar antenada com o que acontece com sua família. Então é importante que as mulheres não deixem de ser atentas aos seus filhos, aos seus maridos, aos seus casamentos, porque ela é quem protege. Ela é quem com atenção diz, ei, vem cá, errou, volta, repensa, reflete, retoma teu lugar. Então assim, tudo que tem mãe é divino. Muito obrigada, viu, professor? Que seja ainda assim um domingo bem feliz para você, para as mães da sua família. E para todos que estão nos ouvindo agora, né? Isso. Parabéns a todas as mães e a você pelo próximo domingo. Muito obrigado. Sou muito feliz por ser mãe também. Até a próxima semana. A gente volta a se encontrar aqui no CBN João Pessoa. Até. 10h25, eu volto já. Aqui no CBN.